Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo do canal endometriose.med.br. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre um dos principais pontos relacionados à endometriose. E quem acha principal não sou eu, são vocês. A mulher que tem a doença é que sente a dor, que sofre com a doença. Então, elas me contam. Isso eu aprendi com 30 anos de prática em endometriose, atendendo mulheres de endometriose, seja aqui no consultório, seja na universidade. O que eu mais escuto, qual é uma dúvida, uma questão importante, que vocês julgam importante, relacionada à endometriose? Cirurgia para endometriose. Ponto 1. Eu sempre preciso operar? Ponto 2. Como se preparar para a cirurgia de endometriose. Ponto 3. Como deve ser realizada a cirurgia para a doença. Ponto 4. Eu operei. Endometriose vai voltar? Eu vou precisar operar várias vezes para ficar livre da doença? Então eu vou falar um pouquinho sobre esses pontos baseado tanto na minha prática clínica, quanto na literatura, na ciência, na universidade. Vamos lá. Tenho endometriose. Eu preciso sempre operar? Não. Temos duas formas de tratar, de manejar a doença. Medicamentosa, com remédios, ou a cirurgia. Bom, e aí? Como que eu escolho qual é a melhor forma? Eu tenho, por base, ser sempre menos agressivo, mais conservador. Sempre procuro começar com o tratamento medicamentoso. Importante fazer um parêntese. Tratamento medicamentoso, ele não trata a doença, ele trata os sintomas relacionados à doença. O que isso quer dizer? O objetivo do tratamento medicamentoso não é tratar a endometriose, porque não existe no mundo nenhum remédio que elimine, dissolva os implantes de endometriose que estão na pelve. O que eu vou fazer é tratar os sintomas. Por que a endometriose dói? Porque ela é alimentada pelos hormônios que vêm do ovário, principalmente o estrogênio. Esses hormônios estimulam o processo inflamatório da endometriose e isso leva à dor. Então, todo o tratamento medicamentoso se baseia no bloqueio dos ovários, no funcionamento dos ovários. Então, a paciente não ovula, não tendo os hormônios dos ovários, aquele processo inflamatório ela para de ter cólica, dor da relação ou qualquer outro tipo de dor. Então a intenção do tratamento medicamentoso é essa. Parêntese, não existe tratamento medicamentoso para aquelas mulheres que têm infertilidade e endometriose. Ou seja, aquela mulher que está tentando engravidar e não consegue, não adianta dar nenhum tipo de remédio. Isso é uma má prática médica. Isso no meio acadêmico está banido, ninguém faz isso, pelo menos não deve fazer isso, porque ela vai perdendo tempo. Como o remédio bloqueia os ovários, ela não ovula, portanto ela não vai engravidar. Quando terminar a medicação, porque aí sim ela vai tentar engravidar, porque ela vai ovular. Tudo que acontecia anteriormente para impedir ou dificultar uma gravidez, vai voltar a acontecer. Então eu não fiz nada a não ser perder tempo. Bom, tratei com remédio. São vários os tipos de medicação, vários quer dizer, tem alguns tipos de medicação que a gente pode discutir em outro momento. Quando que eu desisto e vou para a cirurgia? Óbvio que cada caso é individualizado, não existe uma receita de bolo para tratar a doença. Cada mulher tem a sua endometriose, vive a sua endometriose, a sua dor, o seu sofrimento. Então, discute-se cada um dos casos. Mas para poder passar informações,
a gente faz um apanhado geral. Quando que eu desisto do tratamento medicamentoso e vou para a cirurgia? Alguns casos. Primeiro, eu já comentei, mulheres que estão tentando engravidar e não conseguem devido à endometriose, ou é cirurgia ou é fertilização in vitro. Vamos discutir isso mais para frente. Ponto. Não existe outra forma. Pode engravidar espontaneamente? Pode, mas se não conseguiu, temos que já pensar nas alternativas. Aí, ou cirurgia ou fertilização, mas sai o medicamentoso, entra a cirurgia como uma opção. Segundo ponto, quando tem algum órgão que a gente chama de não genital, intestino, ureter ou bexiga comprometido de uma forma importante. E esse comprometimento pode levar a prejuízo da saúde da mulher. Aí eu indico a cirurgia. Temos que operar por isso, por isso, por isso. Terceiro caso, quando apesar do tratamento medicamentoso, por mais eficaz que ele tenha sido, eliminando cólica, eliminando dor na relação e todo outro tipo de dor, independente disso, a doença pode evoluir. Por isso que eu faço acompanhamento. Se a doença está evoluindo, eu tenho que intervir com a cirurgia, para não deixar chegar em estágios muito mais avançados, onde o tratamento é mais complicado, a cirurgia é mais complicada, então eu já intervenho. E o último caso, talvez o mais frequente, quando o tratamento medicamentoso não funciona. Nessa situação, não sou eu que indico a cirurgia, é a paciente, é você. Porque, como eu mencionei, cada caso é um caso. Então, tem paciente que tomou um remédio e não melhorou a qualidade de vida, ou melhorou pouco, ela fala, olha, eu quero operar, eu não quero pensar em passar por isso de novo. Eu respeito, vamos caminhar para a cirurgia. Outras pacientes querem tentar dar mais uma chance antes de operar. E é minha obrigação expor quais são as possibilidades disponíveis de tratamento medicamentoso. Conversando, a gente chega num denominador comum e vamos tentando obter sucesso, que é melhora de qualidade de vida, evitando a cirurgia. Quando não é possível, tem a ferramenta, que é a cirurgia, mas é uma ferramenta importante para melhorar a qualidade de vida daquela mulher que está sofrendo. Então, esses são os pontos em que a gente desiste do tratamento medicamentoso, vai para a cirurgia, ou não pode usar o tratamento medicamentoso e vai para a cirurgia. Bom, cirurgia indicada. Qual é o próximo passo? O próximo passo é fazer um planejamento cirúrgico detalhado, que é extremamente importante. Eu, como cirurgião, eu tenho que, ao entrar numa cirurgia, saber tudo que eu vou encontrar. Não pode ter surpresa. Não é infrequente ouvir, seja aqui no consultório ou na faculdade, mulheres falando, eu tinha endometriose, operei, mas tinha um pouquinho no intestino, ele optou por não mexer porque eu poderia sair com uma bolsinha. Não é assim que acontece. Endometriose intestinal ela deve ser removida também. Nem toda cirurgia para endometriose intestinal vem junto com uma bolsinha de colostomia. Isso acontece às vezes? Acontece, mas em menos de 1% dos casos de cirurgia intestinal e endometriose. Ou seja, é raro, é pouco frequente. Obviamente a paciente tem que saber que isso pode acontecer, mas que é raro, que é muito pouco provável. E não é jamais uma desculpa para não se tratar a endometriose intestinal. Mesma coisa de bexiga, de ureter e assim por diante. Quem me dá essa programação para saber o que eu vou encontrar é um exame de imagem. Exame de imagem que pode ser a ressonância magnética ou ultrassom com preparo intestinal, que é especializado para endometriose. Não só o exame de imagem, mas o exame de imagem bem feito.
radiologistas que estejam acostumados a ver endometriose. Não pode ser qualquer radiologista que está acostumado com ressonância de crânio, ósseo muscular. Não, tem que ser alguém voltado para a endometriose. Por exemplo, se eu recebo um exame de imagem, tem endometriose intestinal, eu vou conversar com a paciente sobre endometriose intestinal. Isso quer dizer que esse planejamento estratégico pré-operatório é importante para o cirurgião e para a paciente. Eu explicar todos os passos da cirurgia. Voltando, por exemplo, tem endometriose intestinal. O ginecologista não foi treinado para mexer em intestino. Eu levo obrigatoriamente um cirurgião coloproctologista que está muito afeito a mexer em intestino. Eu continuo maestro da equipe, mas eu tenho um membro a mais, que é o coloproctologista, que é quem vai mexer no intestino. Nós vamos decidir juntos o que fazer para remover aquela doença. O paciente vai saber que vão mexer no intestino e vai ter um coloproctologista junto. Mesma coisa se tiver doença na bexiga ou no ureter, vai um urologista junto. A equipe para tratamento cirúrgico, ela tem que ser bem montada. Quem me fala isso é um exame de imagem bem feito. Eu não posso jamais, como eu mencionei, não sou habilitado, treinado para mexer em intestino. No meio da cirurgia descubro que tem endometriose intestinal. E aí? Não pode ter esse tipo de surpresa. Então, essa é a programação cirúrgica necessária para abordar, tratar a endometriose. E a paciente sabe de tudo ou tem que saber de tudo. Eu não gosto jamais que nenhuma paciente vá para a cirurgia sem todas as informações necessárias sobre o procedimento. Como vai ser feito, o que vai acontecer, como vai ser o pós-operatório, jejum, não jejum, risco de bolsinha menor que 1%. Tudo isso é importante ela saber. Depois, como deve ser feita a cirurgia de endometriose? Tem um preceito básico, conhecido mundo afora por todo mundo que opera endometriose. A cirurgia tem que ser citorredutora total. O que isso quer dizer? Eu tenho que tirar todos os implantes, toda a doença que está na pelve, na cirurgia, porque caso isso não aconteça, muito provavelmente ela vai voltar a ter sintomas, vai voltar a reclamar de dor, vai ser convencida de que a endometriose voltou, porque é assim mesmo. Na verdade ela não voltou, ela continua lá. Talvez tenha um alívio por um tempinho depois da cirurgia, depois apareceu não, voltou a incomodar. Ela pode voltar? Pode, mas se ela não é removida totalmente, ela não vai voltar, ela ainda está lá. Então esse é um dos preceitos básicos. Fazendo uma analogia com câncer, quando você vai operar um câncer, tem que remover tudo que está lá dentro, porque senão a chance de cura é menor. Parênteses, endometriose não tem absolutamente nada a ver com câncer. Eu usei essa analogia porque as duas são semelhantes do ponto de vista cirúrgico. Bom, operei, cirurgia ideal, removi todos os implantes, intestinal, da bexiga, de ureter. Ela sai, costumo falar isso para os pacientes, você sai da mesa de cirurgia curado. Se vai voltar ou não, é outra conversa. Acabou a cirurgia, você está sem endometriose. Bom, terminou a cirurgia, vem a pergunta mais frequente, e obviamente tem a sua razão. Doutor, a endometriose vai voltar? Eu vou precisar fazer várias cirurgias ou eu estou livre da doença? Aí eu volto a fazer uma analogia com câncer. Câncer tem cura? A resposta é: depende. Depende do quê? Quanto câncer, aonde ele está, sistema imunológico da paciente e painel genético da paciente. Muitas dessas coisas a gente não conhece. Isso funciona exatamente igual para endometriose.
tem mulheres que operam e a doença não volta nunca mais. Tem pacientes aqui no consultório que já operaram há 10, 15 anos, nunca mais voltou, tiveram filhos e assim por diante. Tem outras que você opera, o que eu opero, depois de um ano e meio a doença volta. E eu tenho certeza que voltou porque fui eu que operei, então eu tenho certeza que não ficou doença. Qual a diferença entre uma e outra? Não dá para saber. A ciência ainda não conhece isso. Não existe nenhum trabalho científico, nem dado científico que correlacione a volta da endometriose com dieta, prática de atividade física e assim por diante. A gente não sabe por que volta. Por que em algumas voltam e por que em outras não. Como tentar diminuir a chance da doença voltar? Ou seja, evitar cirurgias repetidas. A causa da endometriose, a ciência não conhece. Se é genética, se é imunológica, se é ambiental ou qualquer outra causa. O importante é que aquela paciente que já foi operada de endometriose, ela tem a causa, porque ela já desenvolveu a doença de novo. Provavelmente, se ela operar e eu não fizer nada, tudo o que aconteceu para virar endometriose vai voltar a acontecer, que a doença vai voltar. A única coisa que sabemos é que endometriose precisa de menstruação para acontecer. Então, após a cirurgia, obviamente naquelas mulheres que não querem engravidar, eu bloqueio a menstruação. Por quanto tempo? Até o momento em que ela quer ter filho. Quando ela quiser ter filho, ela volta no consultório, a gente senta, conversa e vê qual a melhor forma dela engravidar. Quais as formas de bloquear a menstruação? Existem algumas, todas são hormonais. Pode ser pílula anticoncepcional, progesterona, o DIU com levonorgestrel. E conversando com a paciente, ela vai escolher qual a melhor forma, qual que ela se sente mais confortável em usar. Decidimos e vamos em frente. Então, esses são os principais pontos relacionados à cirurgia e endometriose. Tenho endometriose, preciso sempre operar? Não. Como deve ser feito um preparo pós-operatório para traçar uma estratégia operatória adequada? Exame de imagem bem feito, ou ressonância magnética, eu prefiro a ressonância magnética, ou ultrassonografia com preparo intestinal. Como deve ser a cirurgia para endometriose? Toda doença que está na pelve deve ser removida. Intestino, ureter, tem que remover. Senão vai continuar doença lá, ela vai voltar a ter sintoma. Sempre vai voltar? Endometriose tem cura? Depende. Depende do quê? De muita coisa que a gente não conhece ainda. Painel genético, sistema imunológico, diversas coisas. Pode ser que volte, pode ser que não. Ninguém pode dar certeza que não vai voltar, ninguém pode dar certeza de que vai voltar. Mas, sempre após a cirurgia, vamos bloquear a menstruação e vamos acompanhar, tanto clinicamente, ela contando se tem um sintoma diferente, apareceu uma dor assim, assado, ou com exame de imagem. O exame de imagem feito a cada 6 meses ou um ano, depende muito do caso. O último ponto a ser considerado, também importante, e eu julgo importantíssimo para evitar cirurgias desnecessárias. Operei, o paciente ficou bem e voltou a ter sintomas. Opa, isso quer dizer que a endometriose voltou? Espera aí, vamos com calma. As mulheres que têm endometriose, muitos médicos que mexem com endometriose, acham que tudo que acontece na vida dela, relacionado à dor, tem a ver com endometriose. E aí acaba operando de novo, ou entra com medicação que não precisava. Nesse momento a gente tem que parar um pouquinho, abrir a cabeça, falar, será que é endometriose mesmo?
Existem algumas coisas que vêm junto com a doença, principalmente porque o diagnóstico é muito tardio. Então, outras alterações do todo o universo feminino acabam acontecendo. Alterações osteomusculares. O que é isso? Ela tem dor, ela acaba de uma forma involuntária adotando posturas para se proteger da dor. Qualquer ser humano faz isso, e é de uma forma inconsciente. Isso, ao longo prazo, leva a alterações posturais que, mesmo sem endometriose, levam à dor. E, obviamente, alterações de músculo, fáscias e assim por diante, não precisa ser operado. Tem outro tratamento que é a fisioterapia pélvica. Alterações intestinais. Eu operei a paciente de endometriose intestinal. Ela ficou bem, mas depois de um tempo ela falou: doutor, meu intestino não está funcionando direito, eu tenho diarreia. Calma, vamos ver se não é um síndrome de intestino irritável, alguma constipação, alguma outra coisa que está provado que está relacionado com endometriose, que pode acontecer, e endometriose não tem nada a ver com isso. Na verdade tem, foi o que levou a isso, mas a endometriose já foi embora, isso aqui continuou e o tratamento é completamente diferente. Alterações emocionais, urinárias e assim por diante. Então a gente tem que parar e pensar nisso antes de indicar uma outra cirurgia ou uma outra intervenção com a cabeça só focada para endometriose. Nas aulas eu costumo falar, em congresso, na faculdade e assim por diante. Quem trata endometriose não pode ter a cabeça focada só na pelve, nas lesões, tirei as lesões e pronto. Não, isso é fundamental, é importante sim, mas eu tenho que ver a mulher como um todo. Identificar alterações aqui e ali, de preferência antes da cirurgia, para poder falar para a paciente que ela vai precisar de uma fisioterapia no pós-operatório, vai precisar disso, daquilo, fazer um atendimento completo. Bom, eu queria passar essas informações, esses conceitos que eu adquiri depois de 25 anos, 30 anos de acompanhamento de mulheres com endometriose, tratando endometriose, seja no consultório, seja na universidade. Esses são os principais pontos.